Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um pré-rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando na 16ª rodada. Claro que alguns jogos ficaram pelo caminho, tá? Até aqui foram 10 partidas adiadas e nessa 16ª rodada serão mais 3 jogos adiados. O Campeonato Brasileiro, desde que parou para o Mundial de Clubes, os jogos adiados começaram a acontecer e no retorno as partidas dos playoffs da Sul-Americana também causaram esses adiamentos. Então, essa é mais uma rodada que será incompleta, tá? Serão 7 jogos e 3 partidas não vão acontecer. Esse programa é um oferecimento da Bet Nacional. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e de Ravel Pinheiro e a gente começa agora, tá, a analisar tudo o que vai acontecer na 16ª rodada, que tem uma disputa bem interessante, com um confronto direto e 2 jogos paralelos na noite dessa quarta-feira, uma disputa pela liderança, envolvendo 4 times que estão nesse contexto, tá? Ainda que quando você olhe ali para a matemática, o Palmeiras está a 7 pontos do Cruzeiro, mas tem 2 jogos a menos. Então, a gente pode dizer que esses 4 times disputam o bloco dos líderes, disputam um bloco que luta ali rodada a rodada pela liderança, e o jogo que envolve 2 dessas equipes acontece em Bragança, onde o surpreendente Red Bull Bragantino recebe o Flamengo, tá? Com o Red Bull Bragantino tendo odds na Bet Nacional de 3,80, mesmo jogando em casa, e o Flamengo 2,11, o empate fica com 3,41. Flamengo que venceu o clássico contra o Fluminense com gol de Pedro, depois de toda a polêmica envolvendo Pedro, envolvendo Felipe Luiz. Jesus é suficiente. O atacante foi acionado, Cássio. Tirou a camisa do Flamengo, aquilo ali era um pedido para a volta do seu ex-treinador, era um agradecimento religioso, Cássio. Veja, Jesus é suficiente, e é daquela mesma barra, assim, o de Adriano Clássico, que Deus perdoe essas pessoas ruins. A camisa clássica de Adriano Imperador. E amarelinho, né? O cartão amarelo. Teve estrela. Mas esse assim, jogo, mas teve estrela, né? Foi o gol na reta final, vitória do Fla-Flu, vitória importante para deixar o Flamengo próximo ao Cruzeiro, ali na... O Cruzeiro já tinha goleado Juventude, era importante que o Flamengo vencesse, importante para o Flamengo, naturalmente, que o Flamengo vencesse para ficar perto do Cruzeiro. E para esse jogo contra o Bragantino, Fred, ele vem ali, nessa volta... empatou com o São Paulo, que vinha mal no Brasileiro, embora seja um duelo paulista, o São Paulo tenha a força que tem. Perde do Vitória, teve oportunidade, mas perdeu do Vitória, o Vitória que não ganhava de ninguém há 8 jogos, juntando Copa do Nordeste, Sul-Americana, Brasileirão. E a odd que está na tela aí mostra que o Flamengo é bem favorito diante do Red Bull Bragantino. Detalhe, o jogo não será no Nabi Bichedid, o antigo Marcelo Stefani. Acho que muita gente nem lembra, na verdade, já tá ficando tão no passado que o nome era Marcelo Stefani, mas mas quando eu era pequeno era o nome tradicional do estado do Bragantino. Aí mudaram para Nabi Bichedid, que vai virar uma arena, né? Então, assim, para quem não tá por dentro ainda, o Bragantino praticamente fez um estádio, um outro estádio em Bragança Paulista. O Cícero de Souza já existia, mas era só o campo de jogo, uma arquibancada bem pequenininha. Ele fez um estádio com arquibancadas provisórias que vai durar dentro da capacidade mínima do brasileiro, que é 12 mil pessoas. E o Brasileirão ele demanda 12 mil e fizeram o estádio dentro da capacidade. Eu acho que tá certo. Enquanto o antigo Nabi Bichedid vira uma arena bancada aí pelo projeto da Red Bull. Enfim, deve ser casa cheia nesse estádio, não teve mudança de mando de campo. E o Flamengo que teve, assim, gravar, o Flamengo vivia uma questão de La Cruz, né? Assim, mais um imbróglio aí envolvendo a questão médica, que seria um jogador incurável, assim, uma coisa bem bizarra, assim. Não que seja incurável, mas assim, o teor da conversa entre dirigentes do Flamengo, a cúpula médica do Flamengo. Enfim, o Flamengo é sempre esse bastidor enorme, já tinha sido assim com o próprio Pedro, naquela questão na fala de Felipe Luiz, mas dentro de campo vem conseguindo responder, apesar da derrota surpreendente para o Santos, mas vem conseguindo surpreender e continua sendo o principal perseguidor dessa campanha do Cruzeiro. E para essa partida, Bruno Henrique está de volta, né?
Bruno Henrique ficou de fora do clássico contra o Fluminense, mas a lista de lesionados do Flamengo ela segue com muitos nomes: Danilo, Plata, Alexandre, Ayrton Lucas, Michel e Pulgar, tá? Micael e Pulgar, todos lesionados, além dessa questão, tá, de La Cruz, que virou, como o Cássio trouxe, a polêmica da semana do Flamengo, né? Ravel, é um Flamengo sempre muito forte, vindo de uma derrota surpreendente para o Santos, enquanto o Red Bull Bragantino vem também de uma derrota para o Vitória, né? O Vitória, nessa era Carille, um time que trava os jogos, e a gente vai falar mais do Vitória, que joga nessa quarta-feira também. Mas o Red Bull Bragantino, naquela partida de Salvador, a gente pode até considerar que era quase que um time. Não vou dizer que era um time alternativo, porque as ausências de Gabriel e de Eduardo Sacha, tá? Foram obrigatórias, mas também foi decidido poupar jogadores. John e Lucas Barbosa não jogaram. Todos voltam agora contra o Flamengo. Então é o Red Bull com sua força máxima e o Flamengo que tem algumas lesões, mas essas lesões do Flamengo, pro elenco que tem, acabam não sendo tão sentidas dentro de campo, né? Chama atenção ainda, Fred, para esse duelo, alguns fatos curiosos, né? Que não são aqueles que a gente consegue tangibilizar, mas que acontecem. Por exemplo, o goleiro Cleiton, que é sempre muito questionado pelo seu desempenho inconstante, né? Com a camisa do Red Bull Bragantino, contra o Flamengo ele sempre joga muita bola. Então eu estou ansioso também, curioso para ver como é que vai ser o desempenho dele nessa partida em Bragança Paulista, como o Maestro já falou, no estádio Cícero Souza Marques. Mas é mais um componente. Ele sempre costuma jogar muito bem contra o Flamengo. E por bem ou por mal, o Red Bull vai estar com um time mais forte do que aquele que perdeu para o Vitória no Barradão, né? Um time que, inclusive, me chamou muita atenção, assim, pela pobreza de ideias, a incapacidade de conseguir construir jogadas. Tentou machucar muito o Vitória pela bola aérea, exclusivamente, mas mesmo assim com muita dificuldade de finalizar na barra, né? Muitas cabeçadas para fora e dificuldade de chegar à meta de Lucas Arcanjo. Fato é que com o retorno de John, principalmente, a expectativa é de que o time consiga ser mais criativo, conseguir jogar melhor, ter mais desempenho que colocou o Bragantino, de alguma forma, ali no topo da tabela, diferente das projeções que a gente até via feito para o time do interior paulista no início do ano. Por outro lado, o Flamengo é um pouco disso que vocês também já falaram, né? Um caldeirão fervendo o tempo inteiro, né? Um time que, para o bem do futebol brasileiro, não consegue viver dias plenos de calmaria, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo no Flamengo que traz ele para uma zona de polêmica ali, eu diria até desnecessário. Quando não é o episódio Pedro, que eclodiu recentemente, agora essas declarações aí do José Luiz Runco, né, médico do Flamengo, chefe do departamento médico do Flamengo, em relação ao atleta De La Cruz. Então as coisas vão acontecendo, mas o Flamengo tem elenco suficiente para ser, como já sugere as odds da Bet Nacional, o favorito para essa disputa. Um favorito que vai precisar confirmar de fato seu favoritismo, tendo em vista que no último jogo fora do Rio de Janeiro perdeu para o Santos também sendo favorito, né? Lembro que a odd daquele jogo era 1,92. Agora esse favoritismo está em 2,11, até por enfrentar um adversário da parte de cima da tabela, mas é um duelo interessante para abrir essa rodada do Brasileiro. Perfeito, tá? Falando em crise e turbulência, tá, constante, a gente sai do Flamengo e vai para o Corinthians, tá? Que recebe o grande time do momento no futebol brasileiro, que é o Cruzeiro, né? O futebol de maior envolvimento ofensivo, consegue atacar com muita facilidade, sempre que enfrenta os adversários mais fracos. Engole completamente, como fez diante do Sport, como fez diante do Fortaleza, como fez na última rodada contra o Juventude, não demonstra dificuldade de enfrentar equipes mais frágeis. E eu não sei o quanto o Corinthians pode ser considerado um time, não na capacidade técnica dos três que eu citei, que são três times da zona de rebaixamento, Sport, Fortaleza e Juventude, mas é um Corinthians que não engrena, né? E que vive um ambiente externo extremamente conturbado e que ainda traz uma estatística que é bem considerável, tá? Não consegue vencer nenhum time do atual G10. Ele fez 7 jogos contra os 9 times que estão acima dele e o máximo que conseguiu foram 2 empates. 1-1 com o Bahia, 0-0 com o Atlético Mineiro.
Todos os outros jogos, o Corinthians foi derrotado. Esse ponto é muito relevante, Fred. 4-0 para o Flamengo, 2-0 para o Palmeiras, 2-0 para o Fluminense, 2-1 para o Mirassol, 2-1 para o Red Bull Bragantino. Tá? Corinthians com muita dificuldade, Cássio, de enfrentar adversários da parte de cima da tabela e agora vai pegar simplesmente o líder e, repito, time que hoje tem a maior capacidade ofensiva de gerar jogadas de gol do Brasil, Cássio. O Cruzeiro, que se você olhar aí na lista de últimas partidas pelo Brasileiro, ele tem um empate que é um empate contra o Vitória no Barradão, no qual teve bola na trave, quando teve volume de jogo, jogou bem, aí teve jogador expulso, e aí o jogo ficou mais equilibrado, mas ainda assim teve suas chances lá. E o jogo completamente bastante chuva lá. Pela lama, pela chuva. Né? Mas eu só queria dizer assim que tirando esse resultado que foi empate, assim, vem sendo um time com um ótimo desempenho, fora de casa também, assim, como foi contra o Fluminense, assim, foi estratégico contra o Fluminense, ele não dominou, assim, não foi um banho de bola contra o Fluminense, mas foi estratégico, preciso, Caio Jorge ali acertando muito contra o Juventude, mais como garçom, né, tinha contra o Gabigol saindo do banco e balançando as redes. O Corinthians, que ganhou do Ceará no Castelão, teve esse resultado importante, porque senão realmente estaria, se você bota, o Ceará estava muito forte no Castelão, se você tira 3 pontos do Corinthians, ele estaria ali, assim, a 2 pontos do Z4, tá? Assim, e não era um resultado absurdo que se o Ceará tivesse vencido aquele jogo, mas o Corinthians foi lá, mesmo no jogo, não jogou bem e conseguiu o resultado. Só que eu trago justamente esse ponto, o Corinthians não jogou bem ali, não jogou bem contra o São Paulo, então assim, mesmo com essa vitória que o Corinthians teve, tem uma sequência de partidas abaixo. Claro que a gente vai ver a diferença, né? O Química Arena, o Corinthians, 30, 40 mil torcedores, passou muito tempo colocando 40 mil torcedores de forma consecutiva, né, no seu estádio, então assim, é absolutamente natural. Ainda mais um jogo contra o líder, precisando dar uma resposta depois de perder o clássico contra o São Paulo no Morumbi. Mas, tirando a parte da atmosfera, dentro do campo, se o Cruzeiro souber controlar, olha, eu geralmente sou muito crítico aqui das odds, tá? Assim, pode ver que eu até evito falar, porque eu sou sempre voto vencido, quando a arte fica... Mas perceba aqui que o Cruzeiro é por pouco, mas tá com a odd melhor do que a do Corinthians sobre esse jogo em São Paulo. E eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que se o Cruzeiro conseguir conter a atmosfera natural da pressão da Neoquímica Arena, que é uma das maiores do futebol brasileiro, o Corinthians está muito desorganizado para conter um time que está muito encaixado. E, sobretudo, e fora de casa também, tá? Tem esses resultados dentro de casa, mas, repito, o jogo do Maracanã, só na reta final, quando já estava 2-0, assim que o Fluminense ali botou uma pressão, botou bola na trave, teve com Cássio aparecendo, mas assim... Eu ia falar Fábio, mas Fábio eu costumo, mas Fábio é o goleiro do Fluminense, com Cássio aparecendo, mas aquela atuação mostrou, e o Fluminense, só para ainda um contexto, o último jogo de Arias, Maracanã cheio, o time vindo da semifinal da Copa do Mundo, era bem adverso. O melhor momento do Fluminense desde a conquista da Libertadores. Era um cenário bem adverso, e o Cruzeiro, assim, então eu vejo aquele time se mantendo dessa forma, tá? O campeonato é muito longo, tá? O Flamengo vai continuar sendo um candidato, o Palmeiras está ali atrás, mas pode ser um candidato ainda. Mas esse Cruzeiro é candidato para ser campeão brasileiro. Assim, tá a consistência a consistência de resultados e o que vem mostrando em campo, assim, passou o calváriozinho ali na Série B dos 3 anos, mas voltou um ano, aí se arrumou desse segundo, teve aquela Sul-Americana desastrosa, se concentrando só no brasileiro, pronto, encaixou. Ravel, este não é um programa em que trazemos especialistas em dicas de apostas ou nada do tipo. A gente traz as odds muitas vezes até para mostrar como o mercado está analisando o favoritismo e como as equipes estão. Mas também arriscamos nossos palpites quando a gente percebe que existe uma segurança, um indicativo, né? A gente coloca assinatura aí em alguns jogos. E eu ficaria tentado a uma aposta no Cruzeiro nesse jogo, tá? Que é apontado como favorito, mesmo fora de casa, levemente favorito. Na verdade, as odds são super equilibradas, né? O Cruzeiro 2,75, o Corinthians 2,96.
mas por tudo que Cássio trouxe, é a mesma forma que eu enxergo, tá? E do mesmo jeito, Cássio, que eu citei que o Corinthians não costuma vencer times que estão acima dele na classificação, nesse momento, dos 9 que estão acima, enfrentou 7, perdeu 5, empatou 2, o Cruzeiro é o oposto. Quando o Cruzeiro pegou o Flamengo, venceu. Pegou o Palmeiras, venceu. Você deu esse exemplo agora do jogo contra o Fluminense, venceu. Então, eu tenho uma confiança considerável nesse Cruzeiro, Ravel. E modéstia à parte, Fred, na última pré-rodada que a gente fez aqui, eu acertei 6 de 10, viu? Com todo respeito, mas a gente botou ali um joguinho do Bahia com Fortaleza, uma carinha de empate, Botafogo vencendo. Eu apostei no Mirassol, lembro até que a gente divergiu um pouquinho em relação a esse palpite. E os jogos dos 3 líderes aí do campeonato a gente acabou acertando, então, obviamente, né, não somos apostadores profissionais, sempre recomendamos, inclusive, aqui o jogo com responsabilidade, mas a gente tem conseguido. Só não fizemos a tripla dos 3 líderes, que acabou acontecendo. E hoje eu trouxe ela ali para quem quiser, tá? 15,55 para quem quiser. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, mas daqui a pouco a gente completa essa tríade. Exatamente. Pode bastante interessante. Eu vou, inclusive, aqui defender, Fred, o palpite de um empate devolvendo a aposta se o Cruzeiro vencer, tá? Isso pensando numa rentabilidade maior para os apostadores. Eu também acho o Cruzeiro favorito para esse jogo. Acho até que a diferença pequena entre o favoritismo do Cruzeiro e o retorno no eventual vitória do Corinthians se dá fundamentalmente pelo peso da Neoquímica Arena. O Corinthians ele consegue jogar sempre com o estádio lotado, o desempenho dentro de casa é consideravelmente melhor, mas a gente não pode deixar de falar sobre o momento muito complicado que o elenco vive, né? Depay extremamente omisso, vive uma fase, fingindo que está jogando bola, lembrando muito aquela frase de Vampeta quando jogava pelo Flamengo no início dos anos 2000. Problemas como o último lance ali sintomático, né, entre Rodrigo Garro e Guinegão no jogo contra o São Paulo, onde o São Paulo venceu com certa facilidade até, além da bagunça administrativa, né? Hoje, enquanto a gente grava esse conteúdo aqui, na tarde de terça-feira, surgiu uma matéria bem pesada no GE, que dá elucidação sobre as contas de Duílio Monteiro Alves em 2023, utilizando o exercício orçamentário do Corinthians para fins pessoais, compra de remédios, alimentação em empresas de fachada, enfim, problemas muito grandes que vão fazendo, assim, dando evidência de que o Corinthians vive em mau momento, principalmente fora do campo, mas em algum momento dentro do campo isso está sendo refletido também. E do outro lado, um Cruzeiro que para mim joga o melhor futebol do Brasil, em termos de competitividade fundamentalmente, vive ótimo momento. Também acredito no Cruzeiro como um forte candidato ao título. Leonardo Jardim tem esse time na mão, o time joga apenas uma competição, foco total no Campeonato Brasileiro. Acho que o Cruzeiro é favorito mesmo. Então é isso, tá? A odd que Ravel indicou da Bet Nacional, ela tá 1,83, que você aposta no Cruzeiro, mas se o jogo for empate, ao invés de perder o valor que você apostou, você recebe de volta. É uma aposta protegida pelo empate. Eu gosto muito dessa modalidade de aposta. Acho que muitas vezes as odds reduzem muito, mas ainda assim é uma modalidade mais segura. Se você tem R$100, é uma segurança maior apostar para voltar 183 do que para voltar, tá? 175, né? 275 no caso, né? Já que somando com o lucro. Então, é uma aposta mais cautelosa. No entanto, acho que o Cruzeiro é muito mais time hoje do que o Corinthians e mostrou muita personalidade e solidez em jogos desse perfil. É mais time e vive um momento melhor, assim, tem a soma de fatores, né? Como visitante, Cássio citou, o Cruzeiro tem 52,4% de aproveitamento, tá? O Cruzeiro somou 11 pontos como visitante até aqui, tá? Em 21 disputados. Esse é o desempenho do Cruzeiro como visitante. O Corinthians é um bom mandante, tá? O Cruzeiro é o melhor mandante do campeonato, com mais de 90% de aproveitamento. O Corinthians tem 61,9% de aproveitamento dentro de casa, né? Somou 13 dos seus 19 pontos na Neoquímica Arena. E aí a gente fecha essa tríade dos jogos envolvendo os grandes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro com outra partida no Maracanã.
A gente acabou de citar a derrota do Fluminense para o Cruzeiro, e aí pela frente o Fluminense agora tem somente o Palmeiras, tá? Que vem de um resultado positivo sobre o Atlético Mineiro, apagando um pouco a má impressão deixada no empate contra o Mirassol, tá? O Palmeiras paga 2,68, assim como o Cruzeiro é levemente favorito para o jogo. Os 3 times são favoritos, ainda que jogando como visitante, tá? O Fluminense 2,98 nessa nova fase, agora sem Arias, Cássio, perdeu porque eu fiz a ponte, mas tirei que, na verdade, a volta do Fluminense foi Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Eu considerei só os jogos como mandante no Maracanã, mas a volta foi Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Falta uma derrota, Cássio, para fechar esse bingo desse corredor polonês aí. E ainda pega o São Paulo depois no Morumbi, viu, Fred? A tabela foi chata. O presidente voltou do Mundial em ritmo de Mundial, né? Quando terminou o Mundial, pela campanha que fez, a colocação que fez até um jogo ali, falhou e tal, poderia ter ido até a final. No fim das contas, perdeu para o campeão. Ainda tem até esse ponto. O pós-jogo ali é que o Fluminense iria, só com aquele desempenho, vai buscar um título, seja do Brasileiro, da Sul-Americana ou da Copa do Brasil. É uma fala natural e tal, mas do Brasileiro está começando a ficar difícil, até essa 8ª colocação, essas derrotas seguidas, e a tabela que não dá muita trégua, é um jogo duro. Agora o Palmeiras ele vive uma crise assim, o Mundial, embora tenha chegado às quartas de final, mas não sem grandes jogos, aí empatou com o Mirassol, assim, o momento do Palmeiras, assim, eu acho que a possibilidade do Fluminense, por exemplo, o Palmeiras é favorito para esse jogo, é um Fluminense já sem Arias, mas o Palmeiras não me dá muita confiança não, tá? Assim, eu acho que eu tô quase achando que o Fluminense aí com 2,98 é uma oportunidade. O Fluminense, eu não iria, não. Na verdade, esse jogo eu acho muito ruim de escolher. Eu falei outro time, eu quis dizer o Fluminense, mas foi mal. Não, Fluminense. É porque eu me assustei, achei que você, mesmo colocando alguns cuidados ali, iria mais pro Palmeiras. E eu tenho uma opinião muito parecida com a de Cássio em relação ao Palmeiras. Não consigo ter a mesma confiança que eu tenho no Cruzeiro, que eu tenho no Flamengo, né? Mas o Fluminense sem Arias, vindo dessas 2 derrotas, não é um time que vai poder administrar o empate, por exemplo, o que pode deixar o jogo mais para o perfil que Abel Ferreira gosta de trabalhar a sua equipe, tá? O Fluminense vai acabar dando espaços ao Palmeiras, que é muito mais time, tá? No enfrentamento, nos 2 jogando dentro do seu máximo, o Palmeiras é muito mais time. Agora, o Palmeiras muitas vezes fica longe do seu máximo, até mesmo por uma linha muito rígida de jogo, que acaba podando em alguns momentos. Não é uma equipe que parte de forma muito intensa na busca pela vitória, muitas vezes ainda que consiga e tenha um aproveitamento como visitante, que é o melhor do campeonato, Ravel. Eu diria, Fred, estou muito com vocês aí. Acho que esse jogo dessa tripla de gigantes que a gente já está aí também na parte inferior da nossa tela, para quem está consumindo esse conteúdo em formato de vídeo, para mim ele é o elo mais fraco, tá? É o mais arriscado de repente não ter o retorno. Como a odd é sedutora... Mesmo sendo o melhor visitante de todos eles, tá? 83,3. É disparado o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Mas assim, quem tem mais perto tem 61,9, que é o Red Bull Bragantino. E há de se considerar ainda que o Palmeiras hipotético é líder do campeonato, ou pelo menos tem a mesma pontuação dos líderes, né? Se considerar 100% de aproveitamento nos 2 jogos a menos que ele tem em relação ao Cruzeiro. Então, também não é assim, porque eu acho que no caso do Palmeiras, a gente espera um pouco mais de desempenho, né? Principalmente em algumas peças, assim. Acho até que no jogo contra o Atlético Mineiro esse desempenho veio, né? Vitor Roque jogou bem, Felipe Anderson jogou bem, mas alguns jogadores aí desse universo milionário de contratações, sobretudo no setor ofensivo, ainda faltam dar respostas mais consistentes. Eu tô inclinado a colocar um 10 reais aí nessa tripla dos gigantes, mas acho sim que esse jogo é o mais em aberto dos 3, até porque o Fluminense precisa dar uma resposta. Desde o retorno para o Mundial, só cacete, né? Perdeu para o Flamengo na rodada recente, havia perdido já para o Cruzeiro, mesmo que se considere que a tabela foi muito difícil,
chega um momento que o time precisa dar resposta, até porque o corredor, como eu já havia alertado, ele não vai parar nesse jogo, né? Depois disso, o Fluminense ainda pega o São Paulo no Morumbi, que é um bom mandante, que vem de vitória no último jogo contra o Corinthians. Então, acho que o Fluminense precisa dar uma resposta e talvez seja esse o jogo que se apresente como possível para que Renato Gaúcho coloque o time nos trilhos após a saída de Arias. Virou quase uma obrigação agora, viu, Ravel? Tô até fazendo conta aqui no celular. Tá? Se o cara coloca R$50 nessa super tripla aí, Dá volta 700, um pouco mais de 777 reais, pô. Não, é isso. Veja. Eu vou colocar uma brincadeirinha. Veja. Se a pessoa puder abrir mão de R$50, se não fizer falta, eu vou para aquela ideia, né? Veja só, noite de quarta-feira. Abre mão do hamburguinho. Você, ao invés de passar na Mac antes de voltar para casa, tá? Aquela Maczinha 24 horas que funciona ali em Candeias. Isso. Veja só, eu tô com a saída boa, viu, Ravel? Me ofereceram um restaurante aqui, me ofereceu um hambúrguer para eu conhecer no último domingo. Eu disse, não, deixa para quarta-feira, eu vou fazer essa troca minha comigo mesmo, tá? Vou direcionar os R$50 aí, porque, veja só, 777 seria muito bem-vindo, tá? Eu acho que colocar R$100, por exemplo, já é muito, já machuca muito perder. É pesado, mas esse tamanho eu acho que o limite. 50... Mas os 50... Eu sou bem conservador disso aí. As 50 já é muito. Não. Eu sou grão. Depende do que cada pessoa tiver ali. O perfil. O homem não delibera orçamento desse jeito assim. Porque, vê só, se eu colocar 10 e ganhar 155, eu vou ficar com raiva. Veja só, perder 10 realmente, vamos lá, perder 10 não vai nem vem. Para quem não é um apostador ali, eu não sou um apostador de ficar apostando todo dia. Quando a pessoa aposta todo dia, R$10 é importante pro seu... Me fugiu a palavra. Fluxo de apostas, né? O seu fluxo, Isso eu tô falando com quem joga apostando, brincando, com entretenimento, né? O cara tem uma banca de R$200, né? Para apostar 10 ali, 20 aqui, 5, 10. Eu sempre fui dessa linha, nunca fui de apostar centenas de reais. Não acho que é saudável nem divertido. Eu gosto da aposta ali, como a gente sempre fala aqui, né? Troca pelo jantar ao invés do McDonald's. Eu realmente levo isso bem como regra. Não sou de apostas assim de 3 dígitos. Acho que se já fiz, não me lembro. Tá? Eu também não trabalho com isso, não. Os apostadores profissionais, eles dividem, pelo que eu acompanho deles, eles dividem as suas apostas nas chamadas unidades, né? Então, eles têm uma unidade de valor que ele coloca ali, e aí, às vezes, a depender do risco, eles decidem colocar 1, 2, 5 ou 10 unidades. Eu trabalho muito com o que você falou aí, Fred. Por exemplo, no meu caso, dia de terça-feira, a gente está gravando esse conteúdo nessa terça-feira à tarde. Dia de terça-feira eu tenho minha pelada, ou o tradicional baba, como a gente chama aqui em Salvador. O tá liberado para hoje? Hoje vai ser a primeira vez, depois de 3 semanas, eu vou retornar, mas estou me sentindo bem, estou me sentindo 100%. E aí, depois do baba, do tradicional baba, a gente tem uma turminha ali que já é certo, as chamadas 2 de cada. 2 cervejas de cada, a gente nunca nem pergunta se vai ter, já é certo toda terça-feira. Mas como hoje eu estou escalado para o Telecast, eu não vou tomar essas 2 de cada, que me custa sempre R$31,50. Ponto. É o que eu estou convencido a colocar nesse retorno dessa tripla de gigantes, porque qualquer coisa eu tomei minhas 2 de cada hipotética e tá tudo muito certo. Boa. Eu fiz essa troca dos hambúrgueres da quarta-feira, tá? E Ravel fez essa troca aí do 2 de cada. Eu me lembro, logo que eu descobri esse universo de apostas, e eu descobri há muitos anos, antes das casas, né, chegarem ao Brasil, de terem as empresas brasileiras, né? Na época só havia o Bet365 e a Sportingbet, que a gente sabia que existia. Obviamente na Europa certamente havia outras. Canadá já tinha apostas liberadas há muito tempo. E eu lembro que uma das primeiras apostas assim que eu fiz foi um jogo coincidentemente, Ravel, do América de Cali. Não, foi do América do México. Foi do América de Cali, não. Foi do América do México. Tá? E eu coloquei R$5. R$5. Que o América do México vencia o jogo. A gente trabalhava no Diário de Pernambuco ainda na época, e era um plantão de domingo. E o jogo do futebol mexicano mais tarde. Tipo,
eu querendo ir para casa, tinha terminado meu expediente. O jogo não. E eu não tinha tanta facilidade de você procurar jogos assim na internet. Eu tava assistindo. Eu acho que eu talvez no celular, não sei se eu tinha internet, não me lembro. Eu me lembro que eu fiquei acompanhando aquele. O SofaScore da vida, né? Aberto, acompanhando o América do México contra alguém. R$ 5. Que eu acho que voltava outros 5 ou 10 no máximo. O cara E fica aí, trincado, não tem jeito. não queria ir para casa, não queria ir para casa, não queria ir para casa. 40 e pouco do segundo tempo, pênalti pro América. Eu fiquei feliz e nada de atualizar, nada de atualizar. Hijo de la puta, os hijos de puta perderam o pênalti, porra. Toma. Ai, 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 ai. E eu perdi essa aposta de R$ 5, ainda perdi 1 hora do domingo ali, que eu podia ter voltado Bem mais cedo feito. para casa, acompanhando o segundo tempo de América do México contra algum time mexicano, que eu não vou lembrar agora, tá? Então é isso, mas nessa quarta-feira tem R$ 50 meu aí, nessa tripla dos gigantes aí. E 31,50 mil. E 20 de Cássio, que o homem é austero. Você sabe que muitas vezes eu trabalho com booker, né? Meu booker é Rodrigo Carvalho. Eu já vou adicionar ele aqui. Rodrigo Carvalho. Tá em muitas frentes, viu? É impressionante. Muitas frentes. Você não imagina quantas. Não sei, Não antes de você chegar aqui, só se tiver mais do que ele já falou, porque a gente tava conversando antes de você aparecer hoje. São duas nações e mais algumas coisas. A meta em 2026, Fred e Cássio, é fazer pré-rodada do Campeonato Paraguaio. Eu acho que a gente vai chegar nesse nível. Eu acho que a gente vai Setorista, Libertadinho versus Guarani. O homem vai trabalhar forte. Vamos seguir aqui, tá? Porque a gente tem um clássico regional nessa quarta-feira. Mas antes de chegarmos no clássico entre Vitória e Sport, a gente faz um convite para que você conheça a nossa seção de vídeos, que é justamente a seção em que este conteúdo está guardado dentro da nossa página aqui no nosso canal, tá? Se esse conteúdo chegou para você por indicação do YouTube, no feed, vá depois em vídeos, porque todos os dias, sem exceção, entra ao menos um vídeo novo, ao menos um conteúdo novo nessa seção. Algumas vezes são materiais inéditos, feitos e pensados para serem vídeos como esse que você está assistindo, e algumas vezes são recortes das lives que a gente faz ao longo da semana. Por exemplo, a gente está gravando esse vídeo numa terça-feira, fizemos uma live na segunda, e a gente tem aí na tela, né, o corte da live em que a gente debateu atentamente, profundamente, esse fenômeno Mirassol, né? E o título é Explicando o Inexplicável, em que a gente se debruça sobre cada uma das contratações do Mirassol, cada escolha, dos jogadores, do trabalho de Guanais. Cauê foi... Vou deixar para a galera aí no Google. Se Cauê fosse do universo de Duna, ele seria um mentat. Depois eu deixo aí para a galera que for curiosa ir para o Google. Foi impressionante. E aí a gente tem raio-x da Série D, tá? Que vai para a última rodada. Raio-x da Série B com uma capa, uma thumb que já salta aos olhos. Não é possível que a pessoa veja e não clique. 9 pontos separam o G4 do Lanterna. Se fosse assim na Série A, hein, Cássio? Se 9 pontos separassem G4 do Lanterna... Pelo amor de Deus. Veja, nesse momento é quase 9 separando o último do penúltimo, né? O G4, era o 9, né? Nesse momento, é porque tem mais rodadas. Detalhe, a Série B tem mais rodadas, tá? Tem 17. Isso, 17 ainda completas. Então, nesse momento, são 23, Fred. A realidade, são 23. Faltando 3 rodadas ainda para bater as 17. Chato. Chato. Tá? Mas faz parte. Exatamente, tá? Rapaz, pro vice-lanterna eu fui na academia. Pro vice-lanterna são... Fred, fui na academia. 15 pontos. Aí, fui com a camisa do Milan. Aí tava lá na academia e tal. Aí pessoal, puxa, uma senhora tava olhando, ela... Tô vendo algumas camisas do esporte hoje aqui, né, tal. Aí ela, mais um aqui. Aí ela, não, mas você não é esporte, não. Que time é esse? Que time é esse? Aí o Milan.
Mas qual é o seu time? É Milan da Itália. Mas qual é o seu time? Sport. Assim, ela fez uma vozinha de pena, tá ligado? Assim. Aí eu falei, tá difícil. Mas veja, eu sempre quis. Mas estamos aqui prezando pela saúde. Com todo respeito, Cássio, com todo respeito, essa fala que você falou, e lembrou um meme muito famoso que tem na internet, quando um time tá mal, que os caras botam assim, tipo, crianças vão visitar o CT de um time tal, crianças do orfanato vão visitar um CT de um time tal, não sei se vocês já viram isso. Não. Aí bota assim, né, vamos dizer assim, tipo assim, crianças vão visitar o CT do esporte, depois de uma visita, moram no orfanato, vão visitar o CT do esporte. Aí alguém fala assim, é de cortar o coração ver aqueles rostos sofridos. Aí alguém pensa que é o jogador, né? De Davi, de 6 anos. se referindo do elenco. Não vi não, mas deve ser bom, não vi não. Mas ela foi muito simpática, tá? Ela só falou assim porque ela entendeu a situação, ela viu e tal. Na verdade, ela tava dizendo, que apesar da situação, ela tava vendo muitas camisas do esporte. Ela tava até, na verdade... Eu sempre quis transmitir ao vivo esse retorno de Cássio ao universo das academias. É, né? Quase uma estreia. Dizer que é retorno é foda. A última vez ter sido 1990, literalmente, 1999. Retorno é uma palavra... Só que... É muito forte esse. É a primeira vez na academia desde a era dos pontos. Eu acho que meu instinto jornalístico aí, ou de entretenimento, estava muito forte, porque eu já imaginava que se transmitisse seria bom, mas eu não imaginava Márcio como personal trainer e as amigas idosas que Cássio sempre traz uma história. Sempre tem. Colegas idosas. Sobretudo quando eu vou para a esteira. Aí eu escuto como é que tá o casamento, como é que tá o dia. Isso aqui, meu velho, veja só, é o programa que falta aqui. Mas não tem nada. Isso eu tô falando uma parte que acontece lá. Eu não falo com basicamente ninguém. Assim, eu chego lá calado, faço meus exercícios e vou embora. Eu escuto mais do que me comunico. Enfim, mas aí de vez em quando alguém fala alguma coisa assim. Já encontrei 2 ouvintes da gente. Os dois de cortar o coração. Assim. A mesma coisa, assim. Parece velório, pô. Parece que morreu alguém. Caramba, e aí, hein? Isso tá difícil, não sei o que e tal. Mas faz parte. Pronto. Hoje eu vi a camisa. Detalhe, já vi. Hoje tinha camisa do Ceará. Eu achei muito curioso isso. Camisa do Ceará, camisa do América Mineiro. E tem 2 amigos que sempre vão, um com a camisa do Bahia e um com a camisa do Sport. Toda vez, nunca vi os caras com outra camisa. Sempre tá com a do esporte, seja qual for a número 1, 2, alternativa, Bahia é a mesma coisa. Os caras sempre foi muito curioso. Curioso você ter falado isso, Cássio, que comigo também acontece. Sempre tem um torcedor do esporte e um torcedor do Ceará lá na academia. Eu sempre encontro esses caras, eles estão sempre com camisas de modelos diferentes dos seus respectivos. E o do Ceará era o Vozão. Tomara que seja, assim, para não cometer uma gafe. Mas era um senhor, já, um senhor de idade com camisa do Ceará, camisa roxa do Ceará. Hora do Shining Box, tá? Hora do Shining Box aqui. E a gente, um grande parceiro do 45 Minutos. E é sempre hora, né? A gente tá gravando esse programa ali na tarde da terça-feira, né? A rodada acontece quarta e quinta. E eu ainda não almocei e confesso que senti aqui essa tela surgindo, mas temos Shine Box, né, em toda a região metropolitana do Recife. E é uma grande parceira do 45 Minutos. E a gente sempre faz o convite para quem não conhece, peça. Tem o yakisoba mais clássico, um dos melhores que eu já experimentei. Tem uma linha de sushi, não é conhecida pela sua linha de sushi, isso sempre me chamou muito a atenção, mas é uma linha impecável, tá, de sushi. E também tem popularizado muito os bowls, tá? Vários pokés, né? Vários bowls interessantes. Então, conheça, entre aí no Shine Box. Você pode baixar o aplicativo do Shine Box, é bem interessante, os preços ficam mais em conta do que se você pedir no iFood, por exemplo. Claro que se você pedir no iFood, chega lá no iFood e pede, mas se você fizer a ponte direto com o China, seja pelo site, seja pelo aplicativo, você vai ter preços ainda mais baratos, tá? E que vale a pena. Numa dessas apostas aí, o cara vai, se ganhar a aposta, Shine Box.
sushizinho, yakisoba. Se perder Vai a ter aposta... Sport e Bahia esse sábado ou outro. Eu fiquei, será que esses caras, esses dois caras que eu citei, os caras vão apostar alguma coisa? Alguma rixa vai ter mesmo. Cada um vai pro lado do estádio na ilha. E aproveitando Então é que a gente isso, está tá? falando de academia, Fred, até é importante, né? Carboidrato é uma boa fonte de energia e recuperação pós-treino. Às vezes a gente vilaniza o carboidrato aí, né, como inimigo das dietas, mas se consumido na quantidade adequada é importante, mesmo para aqueles que têm uso regular de atividade física. Então fica aí a dica, né? A gente vilaniza o carboidrato. Veja, os jogadores de futebol. Não, mas pizza, né? a frase, achei a frase muito bonita, pô, assim, muito bem construída. De vez em quando a gente vilaniza o carboidrato. Assim, Dicionário. Mas é isso, bom exemplo, Fred, inclusive. Os jogadores de futebol recuperam energia imediata ali, comendo pizza normalmente, né? É o clássico. De carboidrato. Faz tempo que não chega uma pizza. Faz tempo que não chega uma pizza, pelo amor de Deus. Mas é isso. Bom conhecer o Shining Box aí, para quem não conhece ainda e para quem quiser matar a saudade também. E a gente chega nesse clássico regional, Vitória e Sport, quarta-feira, 9h30, tá? No Barradão. O Vitória já dentro do modo Carille. E é impressionante como Carille tem uma certa facilidade de implantar seu perfil de jogo muito rápido, né? Porque é importante lembrar, o Vitória atravessou toda a paralisação da Copa do Mundo de Clubes, né, e das férias que foram dadas aos jogadores. Depois das férias, todo o trabalho feito em preparação, o Vitória atravessou com Carpini. Carpini retorna, perde para o Confiança. O Vitória retorna, Carpini perde o jogo contra o Confiança, tá? No Barradão, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Carpini cai e quem comanda o Vitória na volta do Brasileiro já é Carille. 3 jogos. Inter fora, Botafogo fora e Red Bull Bragantino em casa. 1 gol sofrido, 1 gol marcado. O Vitória fez 4 pontos. O torcedor do Vitória fica puto comigo. Esse número é um número estabelecido, ok. Mas isso não é sinônimo de que o Vitória foi menos permissivo. Eu acho que o Bragantino teve chances, o Botafogo teve muitas chances e o próprio Internacional, que jogou mal, teve chances. Então, assim, no fim das contas, foi um resultado defensivo melhor que o Carpini? Foi. Isso é fato. O número tá aí, como o Fred falou. Mas não foram 3 jogos onde o Vitória sofreu pouco. Veja, se alguém disser isso, eu discordo. Eu não acho que isso não acho que isso tenha acontecido, não. Eu acho que Carille conseguiu os resultados que todo mundo espera dele rápido, na parte defensiva, o resultado do placar, melhor dizendo. Mas da performance, não. Da performance, eu acho que o Vitória, nesses 270 minutos com Carille, teve sim um sofrimentozinho. Só um detalhe sobre Vitória Sport. Vitória não perde do Sport há 5 partidas. E o Vitória venceu os últimos 3 jogos. Assim, então vem, inclusive nesse ano, teve na Copa do Nordeste, foi 1-0, e vem nessa sequência muito boa contra o Sport. E com esses jogos, a maioria dessas partidas, inclusive em Salvador, né? Vai ser a segunda agora, e uma na Ilha do Retiro que ele ganhou também, né? Aquela de 2023. Ravel, a gente até tinha falado, né, que a sequência de 2 jogos em casa era perfeita para o Vitória, mas seria ideal se fosse o Sport antes do Red Bull Bragantino. Como ele já venceu o Red Bull Bragantino, o Sport chega de bandeja, né, para o Vitória realmente consolidar sua reação no Campeonato Brasileiro e quem sabe até já abrir uma distância em relação ao Z4, né? Um jogo que é obrigação para o Vitória. É obrigação para o Vitória. O Sport não se coloca em outra condição que não seja de um time em que todos os adversários se sentem obrigados a vencer. E isso a gente debateu ali no jogo contra o Botafogo, tá? Talvez se o Sport tivesse 12 pontos no campeonato, 10 pontos, aos 46 do segundo tempo, 0-0 na ilha, o Botafogo ia dizer assim, ó, peraí,
Vamos aqui? Bora assinar aqui? Bora assinar Vamos aqui? tocar aqui de lado? Vamos trabalhar esse resultado? Mas contra o Sport, não. A sede de vencer é uma obrigação. Então todo mundo parte para cima o tempo inteiro. E aí, Ravel, a pergunta que eu faço para você é: sim, o Sport, isso aí não é nem uma pergunta, o Sport é um time que chega na bandeja, é uma obrigação. Agora, o Vitória precisa ser o time que não foi até aqui, capaz de ser intenso, de pressionar, de dominar e de controlar as ações contra o adversário mais fraco, tá? Eu sei que se fizer 1-0, cara, ele vai trabalhar pela administração. A gente viu isso no Santos na Série B. A gente acompanhou a Série B com o próprio Sport ano passado. O Santos abre 1-0 no Sport, o Sport jogando nada, tinha acabado de mudar de treinador. Cara, ele foi dando espaço, dando espaço, dando espaço, o Sport conseguiu empatar o jogo na Vila Belmiro, tá? A gente sabe que Carille é assim, mas para chegar nesse gol, o Vitória precisa de efetividade. E aí eu não sei se os fantasmas das eliminações para Náutico e Confiança, 2 times da Série C, mais fracos do que o Sport, também aí não é possível, né? Se eles podem assombrar um pouco essa partida, Ravel. Acho que podem, Fred. Eu tinha separado uns dados aqui para trazer sobre o Vitória no próximo raio-x, mas eu vou tomar a liberdade de trazê-los aqui, tá, Fred? E aí, se for o caso, a gente pode até repetir essas informações no próximo programa. De toda forma, vou começar aqui pelo Sport, como você havia dito. Hoje, pela configuração de pontuação do Sport na tabela, qualquer time que joga com o Sport se vê na obrigação de vencer. E qualquer ponto que o time não colhe ali em relação ao confronto com o Sport dá a sensação de ponto perdido. Acho que é isso que fez com que o Botafogo, de fato, não assinasse o empate, como você falou ali, nos minutos finais. E o Vitória acaba entrando com essa mesma obrigação, essa mesma necessidade e, de certa forma, até se vê pressionado por isso. Afinal de contas, conseguiu vencer o Red Bull Bragantino no último jogo, um time que está ali na parte de cima da tabela. Só que antes de desenvolver um pouco mais sobre isso, vamos lá aos fatos, né? O Vitória, nesse momento, Fred, colheu 15 dos 45 pontos disputados no campeonato. Isso dá um aproveitamento de 33%, já considerando a era Carille, que começou a 3 jogos, né? Começou contra o Internacional, perdendo na última bola ali praticamente por 1-0, depois empatando com o Botafogo em 0-0 e vencendo o Bragantino pelo placar mínimo, 3 jogos, 1 gol marcado, 1 gol sofrido. A evolução do time do Vitória é ter a capacidade de se defender melhor em bloco baixo, apesar de ainda sofrer. Como o Cássio falou, e eu concordo muito, assim, não é que o Vitória tenha passado a apresentar estratégias defensivas perfeitas ou de ser um time até propositivo, que seria o desafio, por exemplo, contra o Bragantino, mas saiu o gol muito cedo e ele acabou abrindo mão até da posse de bola. O jogo terminou com 65% de posse de bola do Red Bull, mas o resultado, que é o mais importante, foi alcançado. O fato é que na campanha geral são 33% de aproveitamento, mas com Carille esse número sobe ali para 44%, 45%. Se a gente for projetar os pontos que o Vitória ainda tem por disputar, que são 23 rodadas ou 69 pontos, fizer uma projeção de aproveitamento do próprio Carille, em termos de paridade, a gente teria aí mais 31 pontos adquiridos. Entre 30 e 31 pontos. 31 pontos com mais 15 seriam 46 pontos somados, o suficiente para o Vitória ultrapassar aí a média histórica de pontuação necessária para sobreviver na Série A. Então, essa é a boa notícia, o fato novo aí para a torcida rubro-negra de Salvador, que é o fato do Vitória com Carille estar dentro de uma projeção, apesar de um recorte ainda recente, pequeno, suficiente para poder manter o time rubro-negro baiano na Série A. Só que para isso, alguns ajustes desse trabalho ainda muito, muito inicial precisam melhorar. E o primeiro deles, talvez, seja se ver agora num cenário que com certeza vai ser o cenário novo, né, desse episódio, dessa fase Carille em Salvador. Porque contra o Inter e contra o Botafogo, o Vitória não tinha obrigação de atacar. Então ele foi defensivo, reativo e tentou buscar o ponto, trabalhou o ponto e conseguiu contra o Botafogo. Contra o Red Bull, o gol sai logo no começo do jogo. E o Red Bull não tem, por essência, ser um time que joga em bloco baixo, que se defende. Pelo contrário, é um time que sai para jogar. Contra o Sport, a tendência é que seja o primeiro desses times que o Carille vai enfrentar aí, liderando Vitória, que tenha uma postura um pouco mais defensiva, tenha uma postura mais de proteção de resultado, de saída na boa, e onde o Vitória vai se ver, Fred, pela primeira vez como muito favorito. E aí, qual vai ser a postura do Vitória?
o Vitória que foi eliminado para o Náutico, o Vitória que foi eliminado para Confiança, o Vitória que foi eliminado para a Universidade Católica do Equador e que não soube lidar com o favoritismo quando o teve, ou vai ser o Vitória que consolida a boa fase, tendo vencido de um Red Bull que é superior, tendo negociado um empate bem contra um Botafogo que é superior e tendo merecido até melhor sorte contra o Internacional em Porto Alegre, como o próprio Carille disse na coletiva do último jogo, foi o melhor jogo do Vitória sob seu comando e eu concordo. Acho que o Vitória jogou muito bem contra o Internacional, merecia de fato até pelo menos um ponto. Então, essa face do Vitória vai ser uma face nova. Vamos ver o que o Vitória vai conseguir trazer, mas apesar de tudo, considerando principalmente a questão do adversário, acho o Vitória assim, bem favorito para vencer esse jogo. Em relação Vitória que não terá Oswaldo, né? Tomou o terceiro amarelo. O Oswaldo que fez o gol da vitória, de uma das vitórias do Vitória sobre o Sport, aquela ali ainda pela Série B, ali na reta final. 2023. Né? Oswaldo é reserva, mas é um reserva que várias partidas foi titular. Tá? Tanto vem entrando que tomou o terceiro amarelo. E entra todos os jogos. Ele inclusive entrou na última partida e o Vitória perdeu no jogo contra o Red Bull Bragantino, Fabri, logo no começo, né? Mas a avaliação médica do atacante é que ele estará recuperado a tempo, né, de continuar como titular para o jogo contra o Sport. E quanto aos reforços, essa última leva, né, que o Vitória anunciou, Romarinho, o Cantalapiedra e o Rubens Mael ainda, né, estão na fase de trabalhos físicos, não devem, obviamente não vão para o jogo, tá? Mas Renzo Lopes pode ser acionado, fez 2 gols, né, num coletivozinho dos reservas contra o Sub-20, né, já no começo dessa semana. E do outro lado, Cássio, o Sport chega tendo completado nessa terça-feira 4 meses sem vencer. Eu sei que nem conta. Mêsversário, Mêsversário do Sport. 4 meses, né, desde aquela vitória sobre o Retrô no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, na Arena. Eu sei que nem conta. Mas aí no meio teve aquele jogo treino contra o Botafogo da Paraíba, né? Alguns dizem contra os reservas do Botafogo. Teve uma história que jogou contra o Sub-20 e também não venceu, né? Então tem uma do próprio clube, né? Do próprio Sport, né? Tem uma áurea aí de negativismo muito grande, Cássio. E é muito... É o maior jejum de jogos da história do clube, né? Da história do clube. Um clube que joga futebol há 120 anos, pô. Aí o Sport não foi fundado e 20 anos depois começou a jogar bola, não. Ele foi fundado jogando bola. Então a conta do Sport parte de 1905. Já teve até período maior sem vencer, mas é numa época amadora, quando o cara jogava ali em março, voltava a jogar meses depois, assim, que jogava 5 vezes no ano. É uma relação diferente. Então, mas o número de jogos, 16, nunca teve isso. Assim, exatamente, são 4 empates. Desses empates, um deles sendo eliminado ainda, perto dos pênaltis para o Ceará. 12 derrotas. Curiosamente, uma das derrotas vira um título pernambucano, também por outro lado, né, perde para o Retrô e ganha os pênaltis, mas somando Copa do Nordeste, somando Pernambucano, somando Série A, é uma sequência negativa muito grande. Daniel Paulista deve fazer mais algumas mudanças para esse time, precisa testar, precisa insistir com mais alguns que estrearam, fez 4 estreias contra o Botafogo, aquele gol aos 46 de segundo tempo. Nesse momento, assim, aquele negócio, empate não teria mudado nada a classificação do Sport. A gente nem trata dessa forma, mas teria mudado a questão psicológica, porque o que passa é que a questão psicológica do Sport vai caminhando assim para algo irrecuperável. Assim, e aquele ponto que o Botafogo não iria significar, agora o Sport tem alguma chance. Não, só ia significar, estancou. O Sport não está conseguindo estancar. O Sport voltou da Copa do Mundo de Clubes e não fez um gol. A gente está falando do Vitória, que o Vitória voltou sofrendo menos gols. E agora tem um jejum de 8 partidas, somando Sul-Americana, Nordestão e Série A, e quebrou esse jejum e já sai da zona de rebaixamento, e já ganha algumas posições, e agora pega o lanternaço para ganhar uma gordura, como você falou. E pelo lado do Sport, o Sport volta dessa pausa da Copa do Mundo de Clubes e não fez um gol ainda. E o pior, a gente foi colocar... Quase não teve chances criadas para fazer esse gol. Teve um gol anulado contra o Juventude, mas foi anulado por impedimento. Teve alguns lances de bola parada, um contra o Ceará, uma grande defesa de Bruno, e uma bola de escanteio, aquela puxeta de Rafael Thierry, que assim, raspou a trave.
Mas assim, jogadas trabalhadas, o Sport tem 5 gols no campeonato. 5 gols em 13 partidas. Voltou para a Copa do Nordeste, passou em branco também. E esse cenário é tão gritante que o time que terminou com o jogo contra o Botafogo era um ataque inteiramente estreante. Não, assim, não, chegou a jogar, porque entrou Romário também. No final das contas, Romário entrou. Mas o Sport chegou a colocar 3 atacantes estreantes. O Ramires, o Colo Ramires, o centroavante, Derek e Mateuzinho. E isso para mostrar. E o gol não saiu, mas para ver esse problema que o Sport tem. Ao clube, pô, se o salário está em dia, se o clube está fazendo sua parte, pelo menos nisso aí, eu acho que na montagem do elenco não fez a parte dele, a gente já debateu isso. Gastou sem ser retorno nenhum. Mas se na parte dos jogadores, se está oferecendo estrutura, pelo menos para os jogadores, né, ainda estão de avião ainda, uma parte foi de ônibus, mas a comissão técnica, o time foi de avião, até porque o Campeonato Brasileiro tem as passagens, acho que são 26, 27 passagens, então o time é natural ir de avião. E vários clubes fazem essa operação, metade ônibus. Veja, 12 horinhas, viu? 12 horinhas na boa, Recife e Salvador. Isso de ida, né? Porque aí para ir e depois tem para voltar, claro. Cássio, isso aí só é assunto quando você tem 3 pontos no campeonato. Se não tivesse 3 assim, pontos no campeonato, isso aí não era nem assunto. Mas eu tô falando assim, eu concordo. Detalhe, vou nem me aprofundar nisso, porque eu concordo. E o Sport tá fazendo a parte dele, se tá todo mundo em dia, não tá ganhando bicho, porque não tá ganhando nada, né? Não tá ganhando o jogo, mas enfim, do que tem direito, o time precisa... Por isso é que a turma tá nem comendo uma pizzazinha no final da partida, quanto mais o bicho. Não tá, nem pizza, nem bicho, mas assim, mas se ganhar, vai receber. Mas o meu ponto é o seguinte, o torcedor, ele pode ficar tem uma parte que vai acreditar enquanto a matemática existir, mas também vai ter uma parte que vai ficar resignada e é absolutamente natural. Os jogadores, eles tendo, por exemplo, enquanto a gente falava aqui, estava vendo a informação que Rony pediu rescisão indireta contra o Atlético Mineiro. Um jogador foi comprado no começo do ano por 40 milhões de reais, o Atlético Mineiro numa crise financeira atrasou o salário, o jogador vai lá e de repente o Atlético investiu tanto e pode perder, mas assim, ele pode perder, mas perder porque não pagou, mas até onde se sabe, esse é um problema que, apesar de tudo, o Sport não está passando. O Sport não passa esse problema. Não, pelo contrário, vem pagando com regularidade, não vem nem suando sangue para conseguir pagar. Os jogadores precisam, Fred, continuar batalhando, eles não podem se resignar. A lanterna dos caras é absoluta, está caminhando. Tipo, não cabe ao time, aos próprios jogadores, aos funcionários do clube largarem. Então, assim, acho que a gente até bateu muito na tecla de que o Sport precisa ser pelo menos digno, porque não está sendo digno. Não está sendo digno. E esse é um jogo possível para fazer. Não vão ser tantos jogos que você vai ter essa oportunidade. O Vitória, veja, qualquer time para o Sport vai ser uma missão difícil. Na condição que o Sport está, qualquer time é difícil. Mas tem uns que vão ser mais difíceis do que outros, isso é natural também. Esse jogo, em tese, é mais acessível do que era do Botafogo na Ilha do Retiro, por exemplo. Sim, sim. Então, assim, cabe ao time, não sei o comportamento do Sport. Eu acho que o comportamento do Sport está beirando o irrecuperável o lado psicológico para fazer qualquer coisa. Não falo de brigar para não cair, não. O qualquer coisa é somar 16 pontos e não ter a pior campanha da história, pelo menos. E aí você vai por etapa. Aí, de repente, somar 18 e não ter a pior campanha do Nordeste, somar 21 e não ter a pior campanha de Pernambuco, aí você vai escalonando. Mas a primeira é ter 16 para passar a Chapecoense de 2021. Esse é o primeiro passo. Tá, que detalhe, que parece distante, tá? É um passo que hoje parece distante, mas o time não pode entregar os pontos ainda. As próprias odds da Bet Nacional, Fred, entregam isso que o Cássio acabou de falar. O jogo contra o Botafogo, o Sport tinha uma odd maior no retorno de um investimento numa eventual vitória, e o Botafogo pagava menos do que o Vitória vai pagar no caso de 3 pontos para o time baiano. Então, de fato, se a gente falou aqui que o Vitória aparece como favorito e tem a obrigação de vencer esse jogo, por outro lado, existe aí um caminho para o Sport conseguir sua primeira vitória no campeonato e eu acho que não poderia ter oportunidade. Ou pelo menos um ponto, Ravel. Assim, o time precisa estancar. Não estancou contra o Botafogo, assim, tem que estancar em algum momento. Eu acho que o gol do Botafogo, ali aos 46 do segundo tempo, mais um que o Sport toma no final, né? Assim como foi contra o Fluminense, né?
O Sport deixou muitos pontos pelo caminho. Porque, por mais frágil que seja o time, não me parece ser tão mais frágil a ponto de você não ser, pelo menos, o que é o Juventude. Que tecnicamente é pior do que o do Sport, que é o que o time do Sport. Agora, o gol do Botafogo, o gol do Fluminense, o gol perdido contra o Fluminense, porque a gente fala que o Sport perdeu a partida no Maracanã pro Fluminense com gol aos 51, mas aos 46 teve uma chance mais clara do que a que gerou o gol do Fluminense. E o Sport desperdiça a chance. O jogo contra o Ceará pela Copa do Nordeste, quando o Sport tem a bola do jogo no final e também não faz, e perde nos pênaltis da forma que perdeu, com o Lucas Lima escorregando, né, caindo de bunda no chão numa cobrança. A derrota para o Juventude, que você leva um gol na cabeçada aos 8 minutos, a bola, uma cabeçada na entrada da área. Os roteiros são muito dilacerantes para o Sport. Porque o GE, quando ele apresenta a partida, ele traz os números dos times, né? Nas últimas rodadas, aquilo que a gente já traz sempre, mas traz um scout geral dos times no campeonato. O Sport tem uma média de finalização por jogo maior que a do Vitória. 5,6 contra 4,8. O Sport consegue mais escanteios que o Vitória. 6,5 contra 4,9. Tá? Não são dados de um time que chega para ser engolido e massacrado. Mas a tendência é que seja. E antes do jogo contra o Botafogo, eu não sei se eu cheguei a falar no pré-jogo isso, acho que sim, mas conversando com amigos sobre a partida, eu disse o seguinte: existe uma forma do Sport vencer. Existe sim uma forma. Que é, naquele movimento natural de início de jogo, em que o time naturalmente tem mais volume, em casa, precisando, a bola precisa entrar. E ficou muito claro para mim nos dois tempos que o Sport conseguiu ser melhor que o Botafogo por 15, 17, 19 minutos. Depois o jogo vai igualando, e nessa fase em que o jogo vai se igualando, as chances do Botafogo foram muito mais contundentes. Porque o Botafogo tem uma transição muito melhor que a do Sport, tem uma clareza ofensiva muito melhor que a do Sport. Contra o Vitória não tem essa mesma capacidade de transição, de organização, de letalidade que o Botafogo tem. Mas pode ser que ache um atalho, porque o Ceará não jogava melhor que o Sport quando fez 1-0. O Mirassol não jogava melhor que o Sport quando fez 1-0. E o Juventude, o jogo mal tinha começado. E não estava melhor do que o Sport na partida. O Sport tinha mais a bola, controlava um pouco melhor o jogo. E até resumindo, queixo de vidro. Queixo de vidro. Levar um gol, acabou. Porque até quando os adversários estavam melhores na partida, exemplo do Botafogo no recorte recente, esse melhor desempenho desses adversários não necessariamente trucidavam o Sport. É por isso que eu insisto aqui na tecla de que, assim, o roteiro para mim é muito cruel com o torcedor. O Sport só foi trucidado pelo Cruzeiro. Isso. O Sport só foi trucidado pelo Cruzeiro. Porque você, até em jogos como esse do Botafogo, que você até fica com a sensação iminente de que vai tomar o gol, ela só acontece ali na última bola, é muito pesado, tá? Mas por outro lado, sendo Fire, talvez seja numa noite, num jogo no Barradão, contra um adversário um pouco menos, onde não há uma disparidade técnica menor, que você possa virar a chave. E precisa virar a chave. Agora, tem um problema, tá? Não sei se a gente já pode considerar um problema, Cássio. Gabriel, ex-goleiro do Vitória, né? Fez uma ótima partida contra o Botafogo. Ele não pode enfrentar seu time, né? Fez uma boa partida, mas não acho já que chega a ser um problema, Cássio? Não, acho que não. Eu acho que foi importante para Gabriel, porque eu acho que ele foi mal contra o Juventude. Acho que ele foi mal nos dois gols. Eu já debati, já opinei isso algumas vezes. Eu acho que ele era importante, inclusive, que ele tivesse uma boa partida contra o Botafogo, senão não ia demorar muito na titularidade, não. Mas aí eu acho que ainda que Daniel Paulista, pela questão contratual, ele disse que vai definir o goleiro depois desse jogo contra o Vitória, que seria esse revezamento, ou seja, estava Kaique França antes, dois jogos para Gabriel, mais um jogo para Kaique França e definiu o goleiro. Salvo uma atuação de Kaique França, nível aquela que ele teve em Salvador contra o Bahia, na Copa do Nordeste acho que do ano passado, salvo uma performance como aquela,
o goleiro vai ser Gabriel, independentemente do que Kaique França, repito, se Kaique França não fizer uma atuação como essa. E acho que não chega a ser um problema não, Fred. Não acho que chega a ser um problema não. Então é isso, né? Essa mudança no gol é a mudança obrigatória que o Sport vai ter. Vamos ver se Daniel faz alguma outra alteração no time. Ele tinha uma certa dúvida antes do jogo do Botafogo se iria com o Lucas Lima ou Sérgio Oliveira. Lucas Lima foi muito mal contra o Botafogo. Não sei se pode aparecer Sérgio Oliveira ali como titular no meio de campo, tá? Mas imagino que os reforços que estrearam, todos sigam titulares, tá? Tanto o Derek, quanto o Colo Ramírez, quanto Ramon, que fez uma ótima partida, né? O zagueiro que o torcedor do Vitória conhece muito bem, tá? E aí agora a gente vai, né, para outros 3 jogos dessa rodada, 2 ainda na quarta-feira e o que fecha a rodada na quinta-feira. E o nosso destaque, naturalmente, é para o duelo entre Ceará e Mirassol, nessa quarta-feira, 7 da noite, no Castelão. Um jogo que tem um peso muito estratégico e quase que de sobrevivência no campeonato para o Ceará, tá? Por que eu digo isso? O Ceará vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Essas 4 derrotas, elas equalizaram a campanha do Ceará, que era uma boa largada, que parecia uma campanha, uma alta pontuação acima do nível técnico do Ceará, mas equalizou. O Ceará hoje é um time da segunda página, 11º colocado. No entanto, a distância para o Z4 já está muito reduzida, foi para 4 pontos. E depois do Mirassol, o Ceará tem pela frente o que há de mais difícil nessa competição. Cruzeiro fora, Flamengo em casa, Palmeiras fora. A mesma distribuição que o Fluminense está atravessando, a gente já passou por isso no programa. O Fluminense já está no meio desse corredor polonês e perdeu do Cruzeiro, perdeu do Flamengo. Tá? Falta justamente o capítulo Palmeiras. Então, Cássio, se o Ceará quiser virar esse turno, tá? Ainda com a campanha de meio de tabela, ainda com a sensação de que está tudo sob controle, tá? Ele precisa da vitória sobre o Mirassol. É uma questão quase que de urgência, porque você precisa estancar uma sangria e também já ter a pontuação necessária, consciente de que não vai aí fazer muitos pontos nos 3 jogos que virão, né? Logo depois, Cássio. Veja, o Ceará que está com 4 derrotas nos últimos 5 jogos pelo Brasileirão, 3 pontos de 15. A largada foi muito boa, mas o recorte atual queimou bastante a gordura. O Z4 está próximo. Eu lembro até que a gente fez aqui alguns pré-rodadas, que o Ceará olhando para cima, eu disse, rapaz, eu não olharia para cima ainda não, viu? Tem, assim... O time não foi reforçado para ficar olhando para cima ainda não. E detalhe, de lá para cá ainda não foi reforçado ainda, continua com as carências pendentes. Esse jogo do Mirassol, ele está ali na prévia dessa sequência, onde o único jogo que vai ser no Castelão vai ser contra o Flamengo, que é um visitante muito bom, um time muito forte e que é o time de outro estado que leva mais gente aos jogos no Castelão. Então, assim, não só do Castelão, de outros estados também, mas assim, ou seja, tem uma atmosfera, é um jogo para dar muito trabalho. Então, se o Ceará sai com 2 pontos, ou 3 pontos, ganhou um jogo, eu acho que essa já seria positivo, porque a expectativa para essas 3 partidas ela me parece baixa. Aí o Mirassol está ali justamente para tentar dar um pouco de lastro para passar por esse corredor polonês que faz parte. Assim, todo mundo vai enfrentar esses times no campeonato. A questão é que vai pegar um Cruzeiro muito bom, o Palmeiras no Allianz Parque é difícil de todo jeito, e o Flamengo está brigando pelo título junto com o Cruzeiro nesse momento. Ou seja, pega os 2 ponteiros e outro time que é um candidato também a médio prazo entrar nessa briga com mais força. A questão é que o Mirassol, que a gente gravou um vídeo, como o Fred chamou no começo, explicando o inexplicável, o Mirassol tem 2 derrotas no campeonato. Então, assim, mais do que o Ceará fazer a parte dele, ele vai pegar um time extremamente chato para perder. Um time que tem consciência absoluta do valor de cada pontinho.
de não perder do Ceará, de conseguir enxergar, não perder do Ceará como um pontinho para mim e -2 para ele. É uma possível briga a médio e longo prazo até a 38ª rodada. Então, assim, de toda forma, é uma oportunidade para o Ceará? Naturalmente é. Porque ainda que o Mirassol tenha essa campanha, ele continua sendo uma oportunidade. Ele continua, apesar da campanha, ele continua sendo uma oportunidade. Só que é uma oportunidade cada vez mais difícil de ser aproveitada. Essa é a questão. E o Ceará vai precisar aproveitar, porque dificilmente vai ser aproveitado depois, nos 3 jogos seguintes. E se ele não vence esse jogo, vamos supor que o Ceará não vença essa partida, aí empatou. Aí o Ceará iria a 19 pontos em 15 rodadas e com a chance de somar mais 2 pontos, no máximo 2 pontos nas outras 3, ou seja, bateria 21 pontos em 18 rodadas. É pouco, é quase um turno, assim, para virar do turno é pouco, pouco para a largada que o Ceará teve. Ou seja, daria uma freada muito grande. Claro que a gente está dizendo, eu coloquei, poxa, o Ceará não tem chance de ganhar. Tem chance de ganhar, tanto que ganhou os seus jogos como mandante, mas o último já perdeu do Corinthians, e perdeu no Corinthians muito abaixo. Não teve o ataque, e o ataque reserva não funcionou. E a questão é que os adversários que vai enfrentar agora não estão dando tanta margem. O único alento que eu trago é o seguinte: o Ceará fez uma boa partida contra o Internacional. Teve chance até de vencer aquele jogo, mas de pelo menos empatar aquela partida. Ainda acerta o travessão ali com a cabeça do Pedro Raul, deu trabalho. Aquilo ali, eu não sei quanto o Ceará vai conseguir repetir, porque o Ceará, na verdade, ele estava precisando jogar uma partida boa fora de casa. O Ceará, assim, mas eu não sei o quanto daquilo ali ele vai trazer para esse jogo do Castelão. Mas para ser justo com esse momento do Ceará, nessas derrotas, mesmo perdendo o jogo, mas ele jogou bem contra o Internacional no Beira-Rio. Perfeito, tá? Inclusive nesse jogo, Cássio, Condé mexeu na dupla de volantes, né, trazendo Lucas Lima como titular, né? Fernando Sobral, que a gente vê aqui na imagem, por exemplo, virou reserva da equipe, né? Ele jogou com Lucas Lima e Dieguinho. Dieguinho foi contratado pela lateral direita, mas, né, se consolidou no Ceará como volante, e o time não tem nenhum jogador suspenso, vai com a força máxima. Nessas últimas partidas não teve a força máxima, importante dizer. Perdeu peças muito importantes para a engrenagem, porque contra o Corinthians não teve os Pedros, né? Não teve Pedro Henrique e não teve Pedro Raul. Então faltava o último terço. Contra o Inter não teve Mugni. Então faltou ali a criação, a transição. Agora o Ceará vai completo contra o Mirassol, que tem 2 desfalques, tá? Lucas Ramon, lateral direito, né? Tá fora de ação, e João Vitor, tá? O zagueiro também, os 2 suspensos, mas os substitutos já estão até definidos por Guanais, tá? Daniel Borges vai ali para a lateral esquerda, e na defesa Gabriel assume a vaga de João Vitor, tá? Nas odds, o Ceará 2,23, favorito considerável para o jogo, e o Mirassol 3,65, com o empate pagando 3,25. Eu acho que é jogo mais para o Ceará, tá? O Ceará tem um mando de campo forte, era um dos melhores mandos do campeonato, até começar a perder partidas em casa. A partida que destravou o Ceará, depois de muitos e muitos jogos, desde a Série B do ano passado, foi na Copa do Brasil, contra o Palmeiras, né? Depois que perdeu do Palmeiras, perdeu do Atlético Mineiro e perdeu do Corinthians em casa, tá? E o aproveitamento caiu para 61,9, Ravel. Eu ia falar justamente isso, Fred. Assim, o Ceará precisa vencer esse jogo. A gente falou tudo isso aí em relação ao Mirassol, um adversário que vem de cara suas derrotas, suas poucas derrotas no campeonato. Contra nordestinos, o retrospecto até aqui no Campeonato Brasileiro é bom, né? Empatou com o Bahia na Fonte Nova, sendo melhor que o Bahia. Empatou contra o Fortaleza lá no início do campeonato, quando ainda não era o Mirassol que a gente vem vendo, né, até agora, conhecendo. E venceu do Sport também, jogando lá no interior paulista. Agora vem para uma sequência de 2 jogos contra nordestinos, né? Vai jogar contra o Ceará no Castelão e depois joga contra o Vitória lá em São Paulo. Mas o Ceará precisa
pôr um fim nessa desidratação da campanha, né, que vem aí com derrotas como mandante no Castelão. Nesse meio tempo venceu uma partida no Castelão, mas era jogando sem ser o mandante no estádio, né, contra o Fortaleza, e vai depois para uma sequência muito difícil. Então precisa minimamente virar o turno com 21 pontos e, de preferência, fora da zona de rebaixamento, né? Porque a gente sabe que tem um ímpeto, um estado anímico completamente diferente. Então, assim, o Ceará é favorito nas odds e tem que, de alguma maneira, vencer esse jogo, nem que seja pelo placar mínimo, para estancar a sangria e ir para esse corredor polonês com essa quantidade de pontos e tentar, minimamente, aí, pontuar em um desses 3 jogos. Eu acho que todos os times do campeonato do Ceará especificamente, por exemplo, não podem contar com vitórias contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Então, pontuar já vai ser importante. E para chegar nessa sequência difícil, é também fundamental que o Ceará não acumule essa sequência negativa tão pesada, principalmente jogando no Castelão, onde ele vem com essas derrotas que você já mencionou aí, contra o Galo, contra o Corinthians. Então, é muito importante que o Ceará consiga fazer isso. Por outro lado, o Mirassol, que é a sensação do campeonato, que venceu o Santos com bastante autoridade e que vem embalado, né? Então, tem que saber jogar esse jogo para poder conseguir vencer o time que, contrariando tudo que a gente imaginava até agora, é de fato um time muito difícil de ser batido. Contrariando todas as projeções, né? É um negócio impressionante o que acontece com o Mirassol. A gente, né, até repete aqui, fizemos um programa essa semana e não conseguimos explicar não, tá? A gente não vê grandes reforços, não foram pinçados, é realmente um grande caldeirão ali que Guanás conseguiu ajustar, muita força física, né, muita capacidade física, e dessa forma o Mirassol deixa de ser um jogo em que você coloca certeza de 3 pontos. Agora, como o Cássio falou, ainda assim você encara o Mirassol como uma porta aberta para somar os 3 pontos. Ainda não dá para olhar para esse time e dizer, não, hoje não dá, hoje aqui se empatar é bom. Não é. O Ceará precisa desses 3 pontos. Porque senão vai ser pior do que aquele verbo que eu usei de equalizar a campanha. Se o Ceará não somar esses 3 pontos, deve acabar o primeiro turno com uma pontuação de risco real. Hoje existe um risco implícito ali. Porque a gente vem alertando o campeonato inteiro. A gente não pode fazer toda a análise do campeonato ignorando que o Ceará termina enfrentando Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. É diferente das outras equipes. Ele concentra os 3 piores adversários numa única sequência. Então, a gente alertou. A equalização é quase que inevitável. Agora, em que faixa da classificação virá essa equalização? Hoje, ela se deu numa faixa ok. Eu acredito que se o Ceará vence o Mirassol, fecha ali com 21, talvez 22, sonhando com 24 pontos, seria uma ótima virada, tá? Mas abaixo disso já vira muito 24 alvo. pontos é ponto pra caramba. Pô. É ótimo, é ótima virada. Mas aí ele teria que ganhar do Mirassol e ganhar de mais um. Aí ele fez por merecer esse selo. Mas se ele virar ali com 21, 22, ele tá numa margem com a segurança que ele tem hoje, eu diria. 4 pontos. Se não vencer o Mirassol, ele vira o alvo número 1 de quem tá dentro do Z4, tá? E a gente fecha a rodada com o Santos e Inter, 2,58 para o Santos, tá? Santos que vem de uma derrota para esse Mirassol engolido, 3-0. Inter tentando reencontrar seu melhor caminho no campeonato e sem conseguir, 3,08. E na quinta-feira, jogo único na quinta-feira, Caxias do Sul, 3,55 para o Juventude, o São Paulo favorito fora de casa, né? São Paulo vem de uma boa vitória sobre o Corinthians, né? E paga 2,20. Não sei se vocês veem alguma oportunidade aí para uma aposta. Eu acho que o São Paulo é favorito, é bem favorito contra o Juventude e acho interessante, tá? Essa aposta no São Paulo, assim como o Santos na Vila Belmiro é outro Santos, tem outra força. Bem favorito, não sei não. São Paulo fez uma boa partida contra o Corinthians, 2 gols do Luciano, venceu. Tava precisando voltar a vencer no Brasileiro, mas
Caxias do Sul no inverno é hostil. Eu vejo sim uma duplinha no Santos e no São Paulo como possíveis, tá? O São Paulo vem dessa boa vitória contra o Corinthians. Eu acho que uma vitória num clássico com esse peso sempre tem uma representatividade muito boa para um time numa sequência de campeonato. E o Santos, apesar da derrota assim, bem com bastante autoridade no Mirassol, fez 9 dos últimos 15 pontos, né? Venceu o Flamengo na Vila Belmiro. Então, acho que esse fator casa pode ser interessante aí para colocar o Santos como bem favorito contra esse Inter claudicante. Então, acho que principalmente pelos adversários, acho que o Juventude desligou muito a turbina. Então, coloco o Santos e São Paulo sim como possibilidade. Uma duplinha aí, não sei como é que tá a odd, Fred, mas eu posso te dizer que até para quem deseja um retorno de investimento maior, obviamente com um pouco mais de risco, pode ser um retorno interessante também essa dupla paulista, sendo que um joga na quarta e o outro na quinta-feira. Vou fazer aqui, viu, Ravel, para a gente terminar o programa, essa odd dupla aí, tá? Eita, peraí que no meu já estava marcado aquela tripla. Eu tenho Olha que aí, desfazer a tripla eu já aqui. fiz aqui. Enquanto a gente gravava, eu já fiz a A tripla, tripla, tá? mas Tô desfazendo a tripla primeiro e agora sim com a dupla, tá? Deixa eu ver como é que ficou. Então, Fred, pode ser uma possibilidade, né? O São Paulo, que com o Crespo, ele vem aí, né, com um empate contra o Red Bull Bragantino, jogando fora de casa, e venceu o clássico aí contra o Corinthians jogando no Morumbi. Então, pela manutenção de uma invencibilidade recente, que se não perder para o Juventude, vão chegar a 3 jogos aí sem perder. Uma duplinha com São Paulo e Santos dá um retorno de 5,68. Então é uma odd interessante aí para uma dupla, que obviamente tem um pouco mais de risco, né? São 2 jogos. Eu não vou não, eu vou na de 15 da quarta-feira. Eu vou na de 15. Me Eu abracei com a trabalhei de na de 15. 15 já aqui enquanto a gente gravava, mas essa aí eu também fiquei tentado. Mas vou segurar. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para quem quer menos risco do que a tripla de 15. Sei não, viu? Sei não. A tripla de 15 virou obrigação desse programa. Então, valeu Cássio, valeu Ravel, tá? Obrigado aí a Márcio também pela direção e edição que levou esse programa até vocês. A gente reforça o convite, tá? Tem live na quinta-feira, depois dessa partida Juventude São Paulo, a gente faz o raio-x de tudo que aconteceu nessa 16ª rodada e temos também o pós-jogo. Desses jogos que a gente apresentou aqui, a gente faz a cobertura de Vitória e Sport, de Ceará e Mirassol, tá? Então, essa é a nossa programação de cobertura da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E já na sexta-feira pode ficar ali apertando o atualizar o F5, porque no meio da tarde, possivelmente do meio ali para o fim da tarde, já vai ter o pré-rodada 17, onde voltaremos aqui para projetar as partidas do fim de semana. O Campeonato Brasileiro vai se aproximando do fim ali do primeiro turno. Tá? Grande abraço a todos. Se você nos conheceu, Fred, você ouvinte, nos conheceu a partir desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Estamos chegando à marca de 91 mil inscritos e seu apoio é muito importante. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.